Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Rogério Schmidt, de São Paulo, Vera Galante de Brasília, bom dia. Bom dia a todos, olá. Bem-vindos ao Empower Connection. Aproveitando, dessa vez eu não esqueci, não ficou para o final. Se você ainda não seguiu o nosso canal, aproveita. Clica no sininho, siga para você ser notificado tão logo nossos vídeos forem ao ar. Rogério, Vera, uma semana parece de novela, né? Principalmente quando a gente fala de auxílio emergencial. Vai e volta na pauta de discussões, tanto no governo federal quanto também estaduais e agora até municípios entrando na discussão. Rogério, o que a gente pode falar um pouquinho dessa novela que não é o Big Brother, mas está bem parecido? Já ficou claro, né, que o auxílio emergencial vai voltar. O que a gente não sabe ainda é por quanto tempo, né, o valor, portanto, o impacto disso nas contas públicas e também a data de início, né? Essa semana o presidente Bolsonaro deu a entender que ele pode voltar já a partir do mês de março, que duraria aí até o final do primeiro semestre, então mais 3 ou 4 meses, num valor bem menor também, né, do que por volta ali de 200, 250 reais, e não seria tão amplo como foi o auxílio emergencial original, né? Então, por exemplo, ele não beneficiaria quem já recebe o Bolsa Família, beneficiaria somente os trabalhadores informais que ficaram aí sem renda por conta da pandemia, né? Esses detalhes ainda vão ser alinhados, né? A gente não sabe ainda nem qual o instrumento legal que será feito, né? Só para lembrar, né? No ano passado, para sair o auxílio emergencial, teve que ter primeiro o Congresso decretando o estado de calamidade pública e depois aprovando aquela PEC do chamado orçamento de guerra, né? Que permitiu ao governo gastar acima do teto de gasto, né? Agora, não sabemos ainda sequer se será feito por esse mesmo caminho, né? Ou se será algo mais simples, uma medida provisória, talvez, né? Projeto entrar aí pendurado em alguma outra proposta que esteja tramitando, né? Então, mas é um tema muito importante, porque além, né, de claramente o Brasil não ter saído do ciclo, né, epidemiológico do Covid, isso também afeta diretamente aí a popularidade do presidente Bolsonaro, né, e também afeta, né, os indicadores aí de gasto público, né. Então, que é algo que o mercado está muito atento, né. Então, são questões aí que eu espero que vão ser melhor esclarecidas depois do Carnaval. Você levantou um ponto, né, Rogério, que é muito relevante. Equacionar as necessidades da população, em grande parte, em relação ao auxílio emergencial, mas também o teto e toda a meta fiscal que ela existe para a saúde do governo, que aí você tem diversos outros indicadores macroeconômicos que são relevantes para levar em consideração. Então, equacionar isso não vai ser uma missão fácil, tanto para o governo federal, e a gente coloca também, pensando já em 2022, para alguns governadores com olhos na eleição de 2022. Né? Então, e com o presidente com olhos no mesmo lugar, na mesma data também. Então, é algo meio complexo que a gente vai ter que esperar aí o Carnaval terminar para ver se algo vai acontecer ou se vai apenas continuar mais um do disse que me disse, de tantos outros assuntos, né? Alguma coisa vai acabar sendo aprovada, né? Acho que é inevitável, né? Precisa ver, então, esses detalhes sobre os quais a gente está conversando aqui. Eu acho que é bem-vindo, quer dizer, claramente essa ajuda aí, ela precisa vir, né? Para muita gente precisando e, claro, a gente sabe que não vai ser um programa como o Bolsa Família, que não tem data para acabar, é um programa emergencial mesmo, de curta duração, mas que
acho que bastante necessário nesse momento de crise, né? Ô, Rogério, eu vou já, a bola está levantada, vou seguir chutando ela em tua direção aí, e Vera também. E nesse cenário se torna muito relevante também o papel do Congresso, né? Você mesmo colocou. E o que a gente consegue tirar de balanço já desse momento do Congresso Nacional, com dois novos presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado? Pois assim, a gente não dá para falar ainda que isso é uma tendência, né? Sempre que muda a presidência da Câmara e do Senado, normalmente sempre é um período onde eles tentam mostrar serviço, né? Então, não quer dizer necessariamente que tudo vai continuar dessa maneira, né? Mas, assim, fazendo um balanço aí dessas primeiras quase 2 semanas de a gestão do Arthur Lira na Câmara e do Rodrigo Pacheco no Senado, nessa semana que passou, tivemos algumas notícias importantes aí do Congresso, né? Começaram a limpar uma pauta que estava emperrada desde o ano passado, né? Quer dizer, talvez a mais importante delas tenha sido finalmente, né, a instalação da Comissão Mista de Orçamento, né? Isso. Que simplesmente não se formou no ano passado, né? O Brasil começou 2021 sem a lei orçamentária votada, né? Então a Comissão de Orçamento foi montada, vai ser presidida pela deputada Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal, e quem vai relatar o projeto de lei orçamentária é o deputado Márcio Bittar, do MDB do Acre, que, na verdade, já até é o relator também de algumas PECs aí do Ministério da Economia, que estão no Congresso. A promessa é aprovar o orçamento até o final de março, né? Inclusive, fizeram um arranjo muito interessante na Comissão de Orçamento, que essa gestão aí vai durar só até a aprovação do orçamento. Depois que o orçamento estiver aprovado e antes que comece o processo orçamentário para 2022, vão eleger um novo presidente, um novo relator na comissão. Mas, de qualquer maneira, é uma boa notícia, sinalizando aí que podemos ter um orçamento ainda no primeiro trimestre, né? Outra notícia importante foi a aprovação na Câmara, já tinha sido aprovado no Senado, o projeto de lei que dá autonomia ao Banco Central, né? Então, agora foi enviado para a sanção do presidente. Acho que não vai ser muito problemático, é um projeto apoiado aí pela área econômica do governo, e basicamente transforma o Banco Central numa agência reguladora. Quer dizer, as mesmas características das agências reguladoras, o Banco Central passa a ter também, né? Os seus diretores vão ter mandatos, indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado, mandatos fixos, né? Que não coincidem nem entre si, nem com os mandatos do presidente da República, né? Teve acho que foi uma votação uma maioria muito grande, né, que aprovou. Teve a única polêmica que eu vi aí era sobre o prazo de quarentena, quer dizer, os diretores do Banco Central, depois que terminarem seus mandatos, vão cumprir uma quarentena de 6 meses antes de poderem exercer alguma outra função nas instituições financeiras e tal. Algumas pessoas reclamaram que é um prazo pequeno, né? Mas eu fui dar uma olhada e esse prazo já é o prazo que vigora para todos os ex-diretores de todas as outras agências reguladoras, né? Então está em linha aí com a legislação brasileira, né? E acho que tem um outro benefício também, é que o presidente do Banco Central vai perder o status de ministro. Hoje o presidente do Banco Central tem, apesar do BC ser subordinado ao Ministério da Economia, o presidente do BC tem o mesmo status de ministro que o ministro da Economia, né? Isso vai acabar, né? Então vai ser um ministério a menos aí no papel, pelo menos, né? A Vera acha que talvez não seja bem assim. Vai ser um ministro a menos com o mesmo número de ministérios. Exatamente, você tinha mais ministros que ministérios, né? Você tem também algumas secretarias, né, que não são ministérios, mas cujos titulares têm status de ministro, né? É meio complicado essa conta aí. E só para fechar, eu também queria fazer referência à Câmara, também aprovou, né, o
projeto de lei aí que o novo marco legal do setor de câmbio, que é um outro projeto aí que afeta diretamente o mercado financeiro, né? E colado aí com a aprovação da autonomia do BC. Esse outro projeto, no entanto, ele ainda precisa ser votado no Senado, né? Basicamente, o que ele faz, ele unifica a legislação cambial brasileira, que está espalhada aí, acho que em mais de 40 leis e decretos e portarias, se coloca tudo numa lei só, alinhado aí com as diretrizes da OCDE, né, para o mercado de câmbio, né? Então, o real vai poder ser usado em transações internacionais de uma forma mais previsível do que hoje, dá mais poder para o BC também regular o mercado cambial, permite que as instituições financeiras apliquem seus recursos no exterior, enfim, um projeto aí também que era muito caro, né, ao mercado financeiro, né? Mas ainda precisa ir para o Senado. Então, acho que um balanço aí dessas primeiras semanas mostra que eles estão tentando limpar a pauta, né? Começando aí por projetos que estavam mais frescos, né? Que tinha um maior consenso, mas acho que ainda vai demorar um pouco para chegar nos temas mais espinhosos, né? Mais cabeludos, como reforma tributária, reforma administrativa. Isso aí eu acho que ainda provavelmente não vai ser nem no primeiro semestre. Legal, legal. Eu acho que já encaminhando, Vera, Rogério, para o fim do programa, acho que dá para a gente dar uma pinceladinha no plano internacional também do que aconteceu. E eu acho que, como de costume e possivelmente pelas próximas semanas e meses acontecerá, falar um pouquinho da questão das vacinas, que gera uma disputa geopolítica interessante e não diferente envolvendo o Brasil, né? Então, com os laboratórios, com presença de Estados Unidos, China, Rússia, a gente segue observando isso. E o que se percebeu nessa semana foi um avanço russo e chinês em relação à vacina em alguns países da América Latina. E aí o papel da CELAC, eu acho que é importante destacar, principalmente nessa semana, em que o México preside, né, a organização, que se aproximou da Rússia e da China em um movimento que até então é novo. Interessante destacar isso. No Equador, acho que também ficar de olho nas eleições presidenciais, que já está garantido um segundo turno. Já temos um primeiro candidato que é candidato, digamos assim, por parte do governo do ex-presidente Rafael Correa, então já está garantido, mas a gente não sabe contra quem ele vai disputar o segundo turno em abril, independente de quem seja, a ampla maioria já registrada no primeiro turno indica que não teremos problemas, não deveremos ver problemas nessa eleição no segundo turno no Equador. E lá o voto é impresso, né? Lá o voto é em papel. Está vendo como demora? Exatamente. Não gera menos problema e demora, né? E, por último, na quarta-feira dessa semana, o vice-presidente Mourão anunciou o fim da Operação Verde Brasil 2 na Amazônia, que se encerra agora em abril, então não é de imediato, não haverá uma renovação dessa operação, com a saída dos militares de diversos municípios mais fortemente atingidos pela questão da devastação da Amazônia. Esse é um assunto que também está sempre em pauta. O Benício comenta isso muito no início da semana, toda semana, que infelizmente a gente ainda tem uma forte oposição da União Europeia em relação ao acordo União Europeia e Mercosul em função da Amazônia, e que a gente vê agora esse anúncio do vice-presidente dizendo: os militares vão sair, mas a fiscalização permanece e continua com aqueles órgãos que historicamente já fiscalizam, IBAMA, ICMBio e diversos outros, que, por outro lado, ano após ano, recebem cortes nos seus orçamentos. Então, é meio contraditório dizer estamos saindo, mas a fiscalização continua
sendo que há um forte desinvestimento nesses órgãos de fiscalização. Na prática, não vai mudar nada, vai continuar o que nós já estamos observando há alguns anos, o aumento no índice de desmatamento na Amazônia. E aí, Vera, acho que só para fechar com chave de ouro, falar um pouquinho de Estados Unidos, processo de impeachment do ex-presidente Donald Trump está acontecendo e alguns movimentos de política externa também do Joe Biden, né? Antes, eu vou pedir licença para voltar lá no Congresso. Tem um movimento agora para lançar a CPI da Covid, né, do coronavírus. O ministro Pazuello foi sabatinado ontem no Congresso, não se saiu bem. A gente nota uma boa vontade do presidente do Senado de ouvir, de atender às ponderações do ministro, que não foram bem ponderadas, mas enfim. Vemos também a confusão que está armada na vacinação. Começou direitinho com um cronograma de vacinação, etc., etc., já furou, porque não tem vacina. Então, como é que esse ponto vai ser sanado, eu não sei. O ministro Pazuello já está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, com relação a Amazonas, distribuição de vacinas. Eu estou vendo uma certa, assim, com nuvens carregadas no horizonte nesse sentido. A gente precisa ficar de olho. Então, quando chegar na semana que vem, eu vou me abster, porque isso aí já é o que eu quero ver semana que vem. Mas vamos para os Estados Unidos. O impeachment do presidente Trump, ex-presidente Trump. Na verdade, o impeachment foi instalado na Câmara dos Representantes, na Câmara Baixa, enquanto ele ainda era presidente. Então, por isso, o Senado optou pela constitucionalidade da votação, da continuação da votação do impeachment. Os relatores, né, os deputados ou representantes relatores do processo tiveram até ontem para apresentar o caso deles, muito contundente. Trabalharam em pouco tempo. Agora, o impeachment não é um processo jurídico. Eu falei no meu artigo agora e vou repetir, ele é político. Como é que os republicanos vão votar? Vai depender lá de casa, de quem vai votar neles nas próximas eleições. Se o vento virar contra o Trump, pode ter certeza. Hoje, acho muito difícil que ele seja impedido. Pode receber um voto de censura, impedindo que ele se candidate novamente. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas tudo depende das próximas eleições. O impeachment não é sobre o que passou muito. Os fatos falam por si, todos os republicanos condenaram, mas isso não se traduz em um voto a favor do impeachment. O que vai traduzir em voto a favor de impeachment são as próximas eleições. Bom, quanto a isso, eu acho que vale a pena a gente acompanhar, porque está sendo muito interessante. Hoje começam os advogados dele. Em outra frente, ontem o ministro Ernesto Araújo conversou com o secretário de Estado, né, o Tony Blinken, conversaram sobre vários assuntos. Brasil e Estados Unidos continuam sendo amigos, só que a porta-voz do Departamento de Estado falou que não, o Brasil é um aliado, mas que o esforço de impedir que a China instale o 5G no Brasil vai continuar. Entendeu? A política americana é aquela, mas vai trabalhar com o Brasil, tem a mudança de governo, tem que ter um ajuste, tudo mais. Isso é linguagem diplomática, a gente está acostumado com isso, e realmente
vai acontecer uma acomodação. É inevitável, porque um país precisa do outro. O Brasil é importante na América do Sul, tem perdido importância, mas continua sendo importante na América do Sul. Os Estados Unidos precisam da interlocução do Brasil com os outros países. E o Brasil, obviamente, precisa dos Estados Unidos. Mas, então, eu acho que a gente tem que prestar atenção de como é que vai ser feita essa acomodação. O embaixador Todd Chapman já se reuniu com o vice-presidente Mourão para falar sobre meio ambiente, para sinalizar que vamos trabalhar com o meio ambiente, quer dizer, já mudou um pouco a tônica da conversa diplomática. Então, eu acho que a gente tem que ver por aí também. Maravilha. Eu sempre fico receoso, né, Vera, porque os discursos oficiais e públicos são sempre muito polidos. O que na prática a gente vai ver é o que vai ditar o rumo da diplomacia, especialmente quando a gente tem uma diplomacia brasileira em decadência nos últimos 2 anos. Então, aguardaremos para ver. A diplomacia brasileira está em decadência, sim, por isso que o embaixador falou com o vice-presidente. Então, o que acontece é que os países estão encontrando interlocutores à margem e estão conseguindo o simbolismo desse encontro é grande. Então, o que acontece? O secretário de Estado com o ministro de Relações Exteriores, esse é o protocolo, conversa. Agora, como vai ser feita como é que vai destrinchar essa conversa é diferente. Vamos ver se a candidatura da Tereza Cristina ganha força, né? Porque o Centrão do Ernesto Araújo. O Centrão quer que ela assuma as relações exteriores. Se assumir, a interlocutora vai ser ela, mas se não, os países continuam procurando interlocução, porque o que acontece é que é uma política comercial, é compra e venda. Não é só de falar bonitinho, não. Eles têm que se alinhar comercialmente. Então, as estratégias são comerciais, eles acham caminho. Isso aí não tem dúvida. A Vera já disse o que esperar da próxima semana. Rogério, algo para ficar de olho? Sim, eu separei um tema aqui, acho que é a popularidade do presidente Bolsonaro. Eu fiz aqui uma comparação, né, a média das pesquisas feitas nesse começo de ano, né, comparei com a média das pesquisas do final do ano passado, né? Lembrando que nessa mudança aí acabou o auxílio emergencial e o Brasil está metendo os pés pelas mãos aí na vacinação da população, né, como vocês dois lembraram, né? Então, por exemplo, agora, no começo do ano, na média, aí pegando várias pesquisas de vários institutos, o Bolsonaro está com 31,7% de avaliação positiva e está com 31% de avaliação positiva e 41% de avaliação negativa. Né? Ou seja, a avaliação negativa, na média, está 10 pontos acima da positiva. Né? Só para lembrar, no primeiro trimestre, no último trimestre do ano passado, esses mesmos números eram de 38 positivo e 32 negativo. Né? Então, piorou bastante, né, o saldo, né, para o governo. Ainda é uma popularidade alta, né? 30% é o suficiente, né, para barrar processo de impeachment e tal, mas mostra que o governo tem um incentivo, né, seja para retomar o auxílio emergencial, seja para acelerar aí o processo de vacinação da população. Então, é importante ficar de olho aí nas próximas pesquisas que vão ser divulgadas agora em fevereiro. Maravilha. Eu vou pular essa pergunta. Eu não tenho muita noção do que falar para a semana que vem. Vou deixar acontecer. Vamos ficar de olho, ver o que o carnaval nos manda. Semana que vem é a semana mais curta, né? Porque todo mundo vai estar pulando o carnaval. Isso. Então tá bom. Gente, bom final de semana, bom feriado. Até semana que vem. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Abraço a todos. Tchau, tchau.